Ao vivo. Boa tarde, um prazer estar aqui hoje coordenando esse SBI Imunotalks, nessa data tão especial que comemoramos o Dia Internacional da Imunologia. E nada melhor do que ter conosco esses dois grandes gigantes da imunologia, e tão presentes e atuantes na nossa sociedade. Dr. Jorge Calil, ex-presidente da SBI, e o Dr. Ricardo Gazinelli, nosso atual presidente. E hoje nós vamos falar da nova geração de vacinas contra a Covid-19. Afinal, depois de um ano de intensas pesquisas sobre essa pandemia, especialmente no que nos diz respeito da resposta imunológica contra o vírus, contra o SARS-CoV-2, será que a gente já tem subsídios ou dados suficientes para falar na geração de uma vacina mais eficaz contra a Covid-19? Então, a gente vai ouvir esses dois cientistas que estão na linha de frente do desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. Então, vamos iniciar com o Dr. Ricardo Gazinelli, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Fiocruz de Minas Gerais, que vai falar sobre as novas gerações das vacinas contra a Covid-19. Obrigada, Ricardo. Primeiro, então, gostaria de dar aí parabéns a todos os imunologistas, né? Então, hoje é o nosso dia, e dizer que nós estamos vivendo uma era dos imunologistas, né? De repente, os imunologistas viraram os profissionais mais importantes aí nessa pandemia, né? As vacinas realmente são as grandes esperanças de controle da pandemia, e provavelmente o primeiro medicamento com atividade antiviral será um monoclonal, né? Um anticorpo monoclonal, também uma contribuição da imunologia. Todos os anti-inflamatórios, né, que têm sido utilizados para o tratamento da Covid. Então, realmente, a gente vê que a contribuição da imunologia não é pequena nesse momento crítico que estamos vivendo. Eu gostaria de agradecer a Karina pelas palavras, a nossa vice-presidente, e realmente uma pessoa extremamente atuante, que tem feito um trabalho maravilhoso aí na frente da Sociedade Brasileira de Imunologia, e tem sido um grande prazer conviver com ela e com os outros colegas também da diretoria, que eu queria agradecer aqui, o Dario Zamboni, o José Carlos Alves Filho e a Cristina. E dizer que realmente nesses 2 anos tem sido, apesar de todas a turbulência que estamos vivendo, tem sido um grande prazer conviver com eles, e também com o Jorge Calil, que tem realmente contribuído. Ele não é da diretoria, mas é uma pessoa que fez muita coisa por essa sociedade. Eu acho que essa sociedade, ele teve grande responsabilidade na estruturação e profissionalização da Sociedade Brasileira da Imunologia, e, obviamente, também pelas contribuições dele no campo da imunologia. Então, e dizer, né, e a amizade que nós temos aí, é um grande prazer estar aqui dividindo essa sessão com ele. Então, eu vou passar aqui para a minha apresentação e vamos lá. Então, eu acho que é muito apropriado mostrar aqui a imagem, né, do Louis Pasteur. Realmente, podemos dizer que tudo começou ali. Todo mundo gosta de falar do Jenner como o pai das vacinas, e eu gosto de dizer que o Jenner não sabia o que ele estava fazendo, porque ele não sabia que existia nem micro-organismo. E o Louis Pasteur, então, ele começou o desenvolvimento racional de vacina. Com a descoberta dos micro-organismos, ele, então, fundou a microbiologia médica, né? Descobriu que os micro-organismos eram causa de inúmeras doenças em humanos. Ele começou a vacinologia
né? Então, porque ele começou a desenvolver vacinas com organismos mortos e atenuados. Ele desenvolveu vacina para raiva, antrax e cólera, se não me engano. E também, com ele, iniciou-se a imunologia, porque eles passaram, então, a ter grande curiosidade em entender os mecanismos de defesa do organismo. E daí sai a imunologia. Então, com uma descoberta, ele funda aí 3 áreas fundamentais para o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Então, é só mencionar que importância, todo o nosso trabalho tem envolvido várias instituições, e eu acho que parte do sucesso que nós estamos alcançando é devido a essa cooperação aí com muitos colegas e entre instituições. Então, nós vamos falar hoje, então, aqui eu mostro o mapa da global de vacinas, né, aqui do lado esquerdo. Nós vamos ver que tem alguns países que já estão bem adiantados, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, recentemente comunicou que teve alguns dias sem nenhum caso de Covid-19. Na América do Sul, nós temos o Chile. O Brasil ainda está um pouco atrasado, se não me engano, tem 15% da população que recebeu pelo menos uma dose, e estamos tendo aí dificuldades aí no insumo do princípio ativo das vacinas. E o número de casos, né, parece que hoje os Estados Unidos, com certeza, que estava liderando, agora caiu muito, graças à vacina, mas também um pouco relacionado à questão da mudança da orientação política, onde se passou a reconhecer a importância de tomar atitudes mais agressivas para o combate da pandemia. E a América do Sul, nós estamos vivendo aí um período muito difícil, com muitos casos, e com a expectativa de que, quando aumentar a vacinação da população, isso vai melhorar. Tem sido muito difícil a situação de conter as pessoas, fazer o lockdown não tem sido uma orientação política, e nós temos tido um pouco de dificuldade nesse aspecto. Mas, então, é isso. É importante salientar aí que, olhando o mundo, a vacinação ainda está muito atrasada, e isso é um processo que eu acredito que em alguns países vai estar solucionado até o fim do ano, mas ainda vamos ter muitos países onde a vacinação vai caminhar aí para 2022 para conseguir uma porcentagem grande da população vacinada. Karina, quando estiver faltando 10 minutos, aí você me avisa. Então, aqui nós estamos vivendo uma revolução na área de vacinas. Uma vacina, antes da Covid-19, nós demorávamos 10 a 15 anos para desenvolver vacina, e agora, durante a pandemia, nós tivemos vacinas aprovadas com 12 anos, e, surpreendentemente, algumas delas com eficácia muito alta, que, se alguém me perguntasse no começo do ano passado, eu falava, isso é impossível, só vai acontecer 2, 3, 4 anos. Mas foi surpreendente. E por que aconteceu isso? Foi utilizado o conhecimento que já se tinha, então o pessoal foi muito objetivo, pegou o alvo dos anticorpos neutralizantes e aí avançaram mais rapidamente, foi facilitado pelas agências regulatórias, e também houve uma fase 3 muito curta. Isso permitiu lançar a vacina rapidamente, mas, por outro lado, levou a uma certa dúvida sobre a eficácia e durabilidade da resposta dessas vacinas, que é o que ainda nós estamos acompanhando em tempo real para entender isso melhor. Né? Outro aspecto importante foi o apoio financeiro, não só do governo, como as agências governamentais. Não, da indústria, do governo, como a indústria farmacêutica, que se uniram para ter produtos rapidamente. Então, o que são as vacinas hoje contra o SARS-CoV-2?
A grande maioria das vacinas, a ideia é ter os anticorpos neutralizantes contra essa região da proteína S, né, que é a região que se liga ao receptor ECA, que é enzima convertora de angiotensina, que permite a entrada do vírus na célula. Então, a grande maioria das vacinas usa esse antígeno como antígeno-alvo que vai combater, então, vai permitir induzir uma imunidade protetora. Então, seriam almejando esse antígeno, que é a espícula, né, onde você teria um anticorpo que bloqueia a interação do vírus com o receptor, que permite a entrada do vírus na célula, e também a indução de linfócitos citotóxicos, que matam as células infectadas ao reconhecer a proteína na superfície da célula. Então, basicamente, o que a gente pode resumir aqui é que, na maioria das vacinas, se manteve o mesmo antígeno, que seria a proteína spike, mas alterou-se as plataformas, né? E, com a pandemia, surgiram plataformas novas que nunca tinham sido testadas em humanos, ou tinham sido testadas em humanos de uma maneira muito limitada. E isso também foi uma segunda revolução, que foi uma revolução que estamos vivendo, que é a revolução tecnológica na área de desenvolvimento de vacina. Então, qual que é o papel do adjuvante sistema de entrega? É melhorar o reconhecimento do antígeno e potenciar a resposta imune a esse antígeno. Então, aqui mostra, se você der um antígeno sozinho para o indivíduo, a resposta imune é muito baixa, mas se você der associado a adjuvante ou outros vetores vacinais, essa resposta aumenta muito. Isso se dá devido à ativação apresentadora de antígenos que vão ter maior capacidade para ativar os linfócitos T e, consequentemente, os linfócitos B. Então, aqui estão as principais plataformas usadas hoje. A plataforma do vírus inativado, né? Nós temos a primeira geração, que são vírus atenuados, como a vacina da febre amarela, do sarampo, e também temos os vírus inativados, que é a polio, influenza e mesmo a Covid-19, né? A Coronavac é um vírus inativado. E, normalmente, as vacinas atenuadas, elas induzem uma imunidade muito forte de longa duração. Então, a vacina de febre amarela, há quem diga que induz uma imunidade para o resto da vida. Isso ainda é muito discutido, mas provavelmente se dá pela persistência do micro-organismo, do vírus no organismo, um vírus que não causa doença. Já as vacinas inativadas e outras que estão aqui, normalmente você requer 2, 3 doses para induzir uma imunidade maior. E aí nós temos, então, a segunda geração, que são as vacinas de subunidade, onde você tem um segmento de um patógeno. E aí, no caso, você tem, por exemplo, a vacina de hepatite B e HPV, são de subunidades, você tem que dar 3 doses iniciais, mas também induzem uma imunidade de longa duração, não tanto quanto as vacinas atenuadas. E na Covid-19, parece que nós temos uma vacina que é de subunidade, que é a Novavax, se não me engano. E depois nós temos as vacinas de terceira geração, que são as vacinas onde elas introduzem no organismo a informação genética e as nossas células, então, vão produzir o antígeno do patógeno. E aí nós temos os adenovírus, que também surgiram como uma opção muito importante durante a pandemia. Nós temos a vacina da AstraZeneca, que usa o adenovírus do chimpanzé. Nós temos a vacina do Johnson & Johnson, que usa o adenovírus 26, e agora, da tão falada nesses últimos dias, a vacina da Sputnik, que usa o adenovírus 26 e o adenovírus 5. Nós podemos voltar nessa questão, que é uma estratégia bem interessante no caso da indução e reforço usando os adenovírus. E aí, talvez a grande, vamos dizer, na minha época a gente falava vedete, eu acho que é estrela. A grande estrela do momento são as vacinas de RNA.
As vacinas de RNA, elas têm, inesperadamente, elas induziram uma resposta imunológica extremamente alta. Ainda temos dúvidas sobre a duração, mas provavelmente vai ter considerando a magnitude da resposta induzida após a vacinação, é possível que ela perdure por algum tempo. E também a versatilidade, né? Uma vacina que é fácil você fazer rapidamente e readaptar. Então, o que eu antecipo, se tudo for confirmado o que está acontecendo agora, provavelmente grande parte das nossas vacinas vão mudar para essa plataforma. E eu acredito que isso é extremamente importante para o Brasil, nós avançarmos e termos essa tecnologia dominada na indústria, seja estatal ou privada, porque eu acho que essa vacina vai mudar todo o cenário de vacina. Então, aqui está uma ideia da resposta imune, né? Você tem a primeira dose, para a maioria das vacinas você tem a primeira dose, e aí você dá a segunda dose, aí você tem uma amplificação enorme da resposta imune adquirida, e então aí nós estamos vivendo esse momento, que nós estamos avaliando a duração da resposta, né? Então, isso ainda está uma interrogação. E um dos problemas de analisar uma resposta, um teste clínico muito rápido, é porque na fase inicial você tem uma atividade adjuvante, ou seja, você tem uma ativação das células do sistema imune inato, que produzem uma série de citocinas, mediadores inflamatórios e antivirais, que mantêm uma atividade aí por semanas. Então, você poderia dizer que as semanas iniciais da vacinação, o efeito protetor nem sempre é devido à imunidade adquirida. Então, isso era uma dúvida, mas como as coisas estão caminhando, parece que sim, a imunidade adquirida tem tido um papel importante nessas vacinas. E aí, o que nós aprendemos aí da pandemia, né? O que o Brasil fez? Primeiro, nós aprendemos que o Brasil tem apesar de toda a capacitação científica e tecnológica, o nosso setor industrial e a interação entre o setor acadêmico, o setor de pesquisa industrial, ela é muito pequena, a nossa inovação é muito pequena e nós tivemos quase uma capacidade de resposta à pandemia muito pequena. No começo da pandemia, o Brasil não conseguia fazer teste de diagnóstico. E isso, eu acho que é uma coisa assim, inconcebível, que são insumos relativamente simples e o Brasil dependendo da importação de tudo. E mais agora nós estamos vendo que essa coisa acaba se aplicando também para vacinas. Então, vacinas, respirador e por aí vai. Então, isso mostra que o Brasil... eu não quero ser nacionalista, quero deixar muito claro que o meu ponto aqui não é ser nacionalista, mas sim que o Brasil tem que ter autonomia tecnológica e precisa, sim, ter, a hora que precisar de um insumo, ter um setor produtivo pronto para preparar, e isso tem que ser rápido, que é o que nós vimos, que não não foi na pandemia, né? Não está sendo, nós estamos vendo isso. Então, o Brasil, na questão das fábricas, da vacina, ele fez a transferência tecnológica imediata, eu acho que foi importante, porque precisava de uma resposta rápida. Mas nós estamos aí na lentidão até hoje, porque o Brasil não consegue comprar insumos devido à falta de disponibilidade no mundo, é um custo extremamente elevado, então você fala, eu vou investir numa infraestrutura de produzir, desenvolver e criar inovação em vacina, você vai gastar 1 bilhão, você ajudaria muito. Se você vê o quanto que o Brasil já gastou de vacina, importando vacina, com certeza está acima da casa dos 20 bilhões. Então, realmente a gente volta àquela coisa, né? O uso do recurso na ciência é investimento e ele pode dar muito retorno econômico. Além disso, nós temos outras questões, como variantes, né?
Eu acho que nós vamos ver aí que o Brasil, se não dominar as plataformas, ele vai ficar eternamente dependente da importação de insumos. E, obviamente, outras pandemias que podem surgir. Então, temos a autonomia tecnológica, resultar em inovação, ganho econômico, respostas rápidas e por aí vai. Então, eu vou falar um pouco agora do trabalho que nós estamos fazendo no Centro de Tecnologia de Vacinas, em Belo Horizonte, que é uma iniciativa da UFMG e da Fundação Oswaldo Cruz. E é uma spin-off do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas, do qual eu sou coordenador e tem sido apoiado por todos esses anos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, o INCT, e neste último ano, de 2020 e 2021, tem recebido um apoio significativo aí da Rede Vírus do MCTI. Então, durante esses anos todos, nós desenvolvemos várias plataformas vacinais que vão de proteína recombinante, plasmídio, adenovírus, influenza, MVA. Hoje nós dominamos a tecnologia CRISPR-Cas9 para gerar patógenos inativados, patógenos atenuados em diferentes doenças infecciosas. Estamos trabalhando para adquirir a tecnologia de vacina de RNA, temos várias patentes, inúmeros trabalhos, e nesses anos todos nossos focos têm sido principalmente as doenças negligenciadas. Então, indo para o coronavírus, e vamos falar aqui da próxima geração, uma vacina pan-coronavírus, né? Então, assim, como eu disse, as primeiras vacinas foi um raciocínio muito imediato. Eu pego um antígeno, eu coloco numa plataforma e eu testo. Surpreendentemente, nós tivemos um grau de acerto muito grande. Eu até questiono, né, qual será o espaço para novas vacinas. Mas, por outro lado, alguns problemas surgiram, né, como o caso dos variantes, e talvez também nós vamos ver a questão da durabilidade da resposta e algumas vacinas que realmente têm uma eficácia bem menor, né? Então, que devem ser substituídas, e também a questão do custo, que deve ser considerado. Então, a ideia geral era a vacina contra o epitope conformacional da proteína S. O grande problema é que, com poucas mutações de aminoácidos, você muda a estrutura tridimensional dessa proteína e o anticorpo neutralizante muitas vezes para de funcionar. Então, do ponto evolutivo, o vírus muitas vezes ganha do sistema imunológico. E a outra estratégia, então, seria uma vacina dependente ou com foco na resposta celular de linfócito T citotóxico. Qual que é a vantagem dessa? É que, normalmente, os epitopos reconhecidos pelo linfócito T citotóxico, eles são lineares e são vários, não é um só. Então, é muito difícil, se você pensar do ponto de vista estatístico, que você tenha múltiplas mutações em epitopos críticos simultaneamente. Então, nós acreditamos que essas mutações selecionadas pela pressão do sistema imune, provavelmente não aconteceria, então, no caso de uma vacina que é baseada em epitopos de linfócitos T. Então, o que nós fizemos foi fazer uma procura virtual de peptídeos de linfócitos T, e procuramos as regiões mais enriquecidas para esses epitopos. E encontramos principalmente nas proteínas N e na região RBD da proteína spike. E aí, então, resolvemos concentrar nessas duas regiões. Nós consideramos, provavelmente, achamos muitos epitopos, virtualmente não fizemos o teste, mas consideramos que essas são regiões que seriam importantes para induzir uma resposta T. E aí nós analisamos centenas de isolados
Ricardo, 10 minutos. 10 Tá minutos, tá? Estou tranquilo. Eu vou terminar em tempo. Do SARS-CoV-2 e procuramos ver se os sítios de mutações coincidiam com os epitopos dos linfócitos T. Então, aqui em azul, cada pico desse é um sítio de não de mutação, é um sítio de troca de aminoácidos, né? Mutações que têm um impacto na sequência de aminoácidos da proteína. Então, aqui está da proteína S e aqui da proteína N. E a altura do pico é a frequência que há alteração naquele aminoácido, e isso aí nós usamos como base o isolado mais parental, né, que era a B1 de Wuhan. E aí os picos roxos são, então, onde estão as mutações associadas com os variantes. E aí o asterisco aqui embaixo estão aonde estão os epitopos de T's que nós encontramos. Vocês podem ver que a proteína N é bem enriquecida e que a maioria dos epitopos de T's não coincidem com locais onde há trocas de aminoácidos. E aí, então, usamos essa proteína com essa região aqui para gerar para ter alvo das nossas vacinas. E, usando as plataformas que nós tivemos, fizemos aí a vacina de influenza, recombinante de DNA, MVA e adenovírus. Aqui está o nosso relatório atual de onde nós estamos. Então, nós aqui já fizemos várias construções que estão concluídas ou em andamento. Algumas já foram testadas a imunogenicidade, então, influenza e adenovírus, nós observamos que tem uma imunogenicidade grande celular, no nosso modelo humoral não tão grande. Plasmídio também nós estudamos alguns, surpreendentemente, induzindo uma resposta de anticorpo bem razoável. RNA está em andamento e, finalmente, as proteínas recombinantes. E aqui estão os ensaios de proteção, algumas vacinas que nós já chegamos lá, não todas. Mas a vacina que mais evoluiu foi essa vacina recombinante, que é uma proteína de fusão. E ela induziu uma resposta celular, humoral e proteção bem impactante, e eu vou apresentar esses dados. Então, aqui está o nosso modelo, você tem a proteína N, a proteína spike, aqui você tem a proteína N, peso molecular por volta de 50 kilodaltons, aqui é um gel, aqui um Western blot, a proteína, o segmento da proteína spike, aproximadamente 30 kilodaltons, aqui está o gel e o Western blot, e a proteína que nós chamamos de spin, que é a associação dessas duas proteínas, a quimera, que tem aí por volta de 60, 70 kilodaltons. E aqui já tem então, o que nós fomos fazer? Nós resolvemos, então, estudar para ver se esses peptídeos, esses segmentos dessas proteínas eram relevantes em humanos. Tá? Então, nós usamos aqui os indivíduos controles, em preto aqui, indivíduos convalescentes e indivíduos vacinados. Aqui é vacinado com a Coronavac. E aí, o que nós observamos... Aqui há uma distinção entre esses dois grupos, porque aqui nós pegamos todos os indivíduos com um mês após a segunda dose. Então, esses indivíduos estavam no pico da resposta. E aqui não, nós tivemos indivíduos que tinham já até 8 meses após a cura. Né? Então, há um pouco um bias aí, mas o fato é que nós vimos uma resposta razoável para a proteína S nos indivíduos vacinados. Para essa proteína RBD que nós usamos, teve uma resposta muito baixa, dependendo... assim, deu estatisticamente significativo, mas muito baixa, tanto no convalescente, e a proteína N também ela foi mais elevada nos indivíduos com convalescentes do que os vacinados com a Coronavac.
E aqui está, então, a resposta celular desses indivíduos. A RBD, que nossa predição é que teria uma resposta forte de linfócitos T. Então, está aqui os indivíduos controles, os convalescentes e os vacinados, até que se comportaram melhor do que eu ia esperar. E também eles tiveram uma resposta boa à proteína S e à proteína N. Então, mostrando que a nossa previsão, que esses dois segmentos que nós selecionamos estavam, de fato, tinham relevância para os humanos. Então, na nossa vacina, nós resolvemos usar esse RNA de fita dupla, que é um RNA que estimula uma resposta bem do tipo antiviral, né? A origem do poli-IC é um RNA de fita dupla viral, que estimula vários receptores intracelulares, que levam à produção de interferon, mas também favorecem a apresentação de antígeno e o estímulo dos linfócitos T auxiliares e citotóxicos. E a nossa vacina, então, é a combinação do poli-C com a proteína spira. E aqui, então, está a resposta imune induzida nos animais vacinados. Então, aqui a resposta anti-M, anti-RBD, você vê que a anti-M induziu uma resposta bem, quase 1 para 125 mil de diluição, a RBD 1 para 5 mil. Aqui é a resposta contra o vírus inativado, não chegou a titular aqui, mas acredito que ela vai estar em níveis semelhantes, um pouco maior do que aqui. A resposta S nesse modelo nosso foi muito baixa. Essa aqui seria a S produzida expressa por células de eucariotos. Induziu também uma resposta significativa no pulmão, né, lavado broncoalveolar. E também o pessoal sempre gosta de fazer, induziu uma resposta TH1, TH2. De qualquer forma, nós testamos aqui para ver se ela induzia IgG1, é um marcador de uma resposta menos dependente de interferon, e IgG2C mais dependente. Então, nós vemos aqui que a vacina induziu uma resposta alta de IgG2C e não tão alta de IgG1 para RBD. E para N elas foram equiparadas, mas o título extremamente elevado, tanto para IgG1 quanto para IgG2. Aqui a resposta ao vírus e, novamente, a resposta ao antígeno S expresso por bactéria foi baixa. E também olhamos a produção de interferon e tivemos uma resposta bem elevada à região RBD e também a proteína N da proteína quimera. Um outro ponto que eu acho que é importante, nós pegamos esses soros desses animais vacinados, tanto quanto com a N, nós fizemos a vacina isoladamente para N, RBD e para a proteína quimera, e reagimos com as células infectadas. E o que você pode observar é que a reação do anticorpo anti-N, o N está muito mais espalhado na região citosólica da célula, enquanto que a proteína S, né, que deve estar sendo reconhecida, ela é muito focalizada no Golgi, onde a partícula viral é montada. E isso aqui, se você vê nível de expressão, a proteína N expressa pelo menos 10 vezes mais que a RBD. Então, em conjunto, isso sugere que a apresentação da proteína N deve ser favorecida nas células infectadas, porque ela não só tem uma quantidade muito maior, mas ela está no lugar certo para ser apresentada aos linfócitos TCD8. Aqui é uma reação do anticorpo de animais vacinados com a quimera, que tem os dois padrões, reage com a N, mas também tem aquele padrão pontilhado que nós acreditamos que é a proteína S no Golgi. E aí nós fomos ver, então, a resposta dos anticorpos neutralizantes, que são tidos aí como os grandes marcadores, biomarcadores de resistência das nossas vacinas. Então, aqui, de novo, está a resposta ao vírus inativado. Nós vemos que
os animais vacinados com a proteína M têm altos níveis de anticorpo, tanto com a SPIN que tem a M, e vacinados só com a RBD tem baixo nível de anticorpo contra o vírus. Aqui são os neutralizantes de 2 indivíduos convalescentes e aqui 0 de anticorpo neutralizante. E eu queria chorar, né? Mas a Júlia, que é a estudante do laboratório, a Natália, o Marcílio, que tem trabalhado muito aí com esse modelo, falaram, não, vamos testar para ver se protege, né? Porque toda a expectativa é que você precisa do anticorpo neutralizante para proteção. Então, nós pegamos esse modelo, nós imunizamos os animais, agora nós estamos fazendo com o hamster, e demos reforço com 21 dias, aí esperamos 31 dias, 30 dias, desafiamos, então, com SARS-CoV-2, olhamos para a sobrevida, PCR quantitativo para o vírus e histopatologia. E aqui está o dia feliz desse ano que nós tivemos. Então, em azul estão os animais vacinados, nós usamos esse animal transgênico que expressa a enzima convertora de angiotensina 2 da humano, né? Ele é extremamente suscetível à infecção com SARS-CoV-2, e aqui estão os animais vacinados e desafiados, eles não tiveram perda de peso, praticamente não tiveram sinais clínicos da doença e tiveram a sobrevida de 100%. Aqui estão os animais que receberam só o adjuvante, eles foram perdendo peso gradativamente e com 11 dias de infecção observamos 100% de mortalidade. Então, nós tivemos uma proteção de 100% dos casos e fomos olhar, então, a carga viral dos animais vacinados, 0 no dia 11 após o desafio, e uma carga bem elevada no cérebro e pulmão dos animais que não foram vacinados, que nós conseguimos coletar os órgãos no dia 7 e 8. Então, mostrando que também não houve persistência viral nos animais vacinados. Aqui está um estudo da patologia comparado aos animais que receberam só adjuvante com aqueles que receberam a vacina. Então, você vê que tem um inflamatório intenso pulmonar nesses animais. Você tem formação de coágulos, claro, no tecido pulmonar desses animais, e enquanto que os animais vacinados, você teve um infiltrado inflamatório bem menor e também uma formação de coágulo bem pequena comparada com o animal não vacinado. Então, todo mundo está falando das vacinas brasileiras, eu acho que é um grande desafio, eu acho que tem muitas, vão ter dificuldades, mas, de qualquer forma, nós estamos indo em frente. Então, no nosso projeto, nós terminamos aí a prova de conceito, acreditamos termos concluído, e, no momento, então, estamos produzindo um lote piloto para fazer a segurança e aprovação na Anvisa para, então, ir para o fase 1, 2, acredito que mais para o fim desse ano. Então, a última coisa que eu queria discutir, deve ter mais 2 minutos aí, se a Karina já foram seus minutos, eu estou te dando aí uns minutinhos extras. Tá bom, muito obrigado, Karina. Muito obrigado pela compreensão, mas vai ser rápido. Eu queria falar eu não devia, mas eu vou falar do que deu errado no Brasil. Por que o Brasil não tem a sua própria vacina? Eu acho que o Calil pode falar mais disso, então eu vou ser mais breve. Então, nós temos hoje Cuba, que está testando 3 vacinas em fase 3, clínica fase 3. Né? Nós temos a Índia, a Rússia, todos os países do BRICS com suas vacinas e o Brasil patinando. Então, eu acho que qual que é o problema? Né? A nossa estrutura, porque nós temos capacitação, é isso que nós temos capacidade, nós temos fábricas, nós temos cientistas, por que não dá certo? Então, eu acho que faltou organização, isso é ponto número 1. No começo da pandemia, havia uma interação entre a academia, os institutos de pesquisa e as fábricas de vacina e fazerem realmente um plano
audacioso para desenvolver vacina. Mas, no dia a dia, o que falta é que é o modelo de como funcionou no mundo, né? Então, você tem as universidades, várias dessas vacinas foram desenvolvidas nas universidades, você tinha aqueles institutos que faziam a transposição da universidade ou as empresas de biotecnologias, startups ou já empresas maiores, que desenvolveram e levaram um protótipo quase que finalizado dessas vacinas, que então foram adquiridas pelas grandes farmacêuticas. Quer dizer, as grandes inovações não foram feitas pelas grandes farmacêuticas, foram feitas pelos institutos de biotecnologia e universidades. E quando você vai olhar esse sistema no Brasil, o que está faltando? Está faltando exatamente isso. Nós não temos institutos de biotecnologia, seja grandes ou pequeno apoio a startups. Nós não temos institutos, mesmo que sejam governamentais, que façam essa transição da prova de conceito para o protótipo quase que final, e nós também não temos um setor farmacêutico que receba esses protótipos. Então, o que nós temos é uma fábrica, são fábricas que funcionam muito bem, e temos também um setor mais acadêmico de pesquisa, de prova de conceito, que funciona bem. E isso aqui tudo está faltando. Então, eu acho que nós temos que pensar na pandemia, no legado que ela vai deixar, e eu acho que realmente nós aprendemos muito, e eu acho que na área de vacinas, o legado que ela deve deixar é que nós temos que ter isso funcionando o tempo todo para ela ter respostas rápidas. E temos também que ter uma forma de companhias farmacêuticas entrarem para concluir esse processo de inovação. É um processo de risco. E no Brasil, atualmente, nós não temos o setor privado envolvido na área de vacinas humanas. Então, que eu acho que isso também pode ser um ponto importante, que eu espero que fique como legado da pandemia Covid-19, para que, numa próxima situação, a gente vença isso com mais agilidade e mesmo que possa, então, ter um impacto grande em outras doenças que nós não temos vacinas e que não estão na lista de prioridade de outros países mais desenvolvidos no mundo. E, finalmente, então, eu queria agradecer novamente as instituições envolvidas, vários colegas aqui, o próprio Calil está aqui, hospital, empresas que geram os adjuvantes, e, em particular, a esses estudantes e pós-doutores que tiveram um papel extremamente importante nos estudos de imunogenicidade, na elaboração da formulação dessa vacina recombinante e também nos testes com o SARS-CoV-2. Agradeço mais uma vez a atenção e peço desculpa aí a Karina por ter passado um pouco do meu tempo. Sem problema nenhum, maravilhosa a tua apresentação, os resultados são, assim, nos deixam, nós como imunologistas brasileiros, assim, muito orgulhosos e esperançosos, e essa discussão, de fato, é muito importante, né? Então, é assim, eu acho que a nossa sessão aqui, ela fica mais rica se deixarmos as perguntas para o final, né? Porque eu acho que, como o Calil também vai falar sobre a nova geração de vacinas, a gente pode ter uma discussão mais rica respondendo as questões, eu direciono para os dois no final, tá bom? Então, vamos agora ouvir o professor Jorge Calil, do INCOR, Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, Calil, por mais uma vez estar aqui enriquecendo os nossos debates. Karina, é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, SBI, por ter me convidado. Uma honra participar aqui no Dia Internacional da Imunologia. Esse Dia Internacional da Imunologia foi criado mais ou menos há uns 10, 11 anos atrás. Na época, era o Stefan Kaufmann, era o presidente da UAS, eu era vice-presidente na época, e nós resolvemos criar esse
esse dia para justamente elevar um pouquinho aí a discussão sobre imunologia no mundo e sua importância. E o Ricardo falou muito bem, a importância da imunologia é tão clara. Hoje, acho que todo mundo até se dá conta. Antigamente, a gente tinha que explicar o que é imunologia e por que era importante. Hoje está muito claro para todo mundo a importância da imunologia e o trabalho fantástico que está sendo feito por imunologistas para entender essa doença, para fazer diagnóstico, para fazer essas vacinas que surgiram em um ano absolutamente inesperado. Então, acho que a imunologia está de parabéns, ela tem contribuído muito, fizemos já muitos prêmios Nobel de Medicina, e a imunologia brasileira vai muito bem, apesar de todas as dificuldades. Acho que nós temos laboratórios absolutamente fantásticos, fazemos trabalho de imunologia de primeiríssima linha, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando. O Ricardo deu uma conferência que eu acho que ela é muito completa, ele tocou todos os pontos que eu acho que são importantes sobre essas questões ligadas às vacinas. Eu vou tentar falar sem ser muito repetitivo em algumas coisas que o Ricardo já apresentou para nós. Então, eu vou falar das questões ligadas à segunda geração, e quando eu falo sobre essas questões de vacina, às vezes eu falo para a gente que são experts em imunologia, como o grupo que está aqui, mas eu falo também para muita gente que não conhece tanto. Eu gostaria de trazer ainda algumas questões que o Ricardo trouxe. Então, vou apresentar o trabalho, que é um trabalho colaborativo, que é dentro do NCT, que é o III, Instituto de Investigação em Imunologia, e que nós temos colaboração com várias unidades da USP. O meu laboratório fica mais no INCOR, mas a gente tem em vários outros lugares, e também com colaboração com o pessoal da Unifesp. E eu gosto de lembrar para você, sempre que eu começo a falar, por que esse vírus, de repente, entrou na nossa vida, né? Então, você sabe que os chineses, tudo que se mexe é considerado proteína animal e eles comem. Eles vão caçar nas florestas. É claro que a China está enriquecendo, mas ainda tem uma dificuldade muito grande para alimentação com proteína animal. Eles caçam o que tiver na floresta e trazem para vender nos seus mercados. E quando eles trazem isso, então existe uma relação muito próxima entre animais, as mais diferentes espécies, e o homem. Agora, um vírus que está numa outra espécie para passar para o homem, ele tem que ter uma mutação de tal forma que ele consiga se ligar a um receptor de célula humana. E isso deve ter acontecido aí, numa dessas aventuras, se acha que realmente foi em algum desses mercados de animais chineses, de tal forma que houve aí uma mutação permitindo com que o vírus SARS-CoV-2 se ligasse numa célula humana, e para isso ele teve mutações na RBD, de tal forma que se chama Receptor Binding Domain, que é uma parte dessa proteína S do spike, e essa proteína S se liga então no receptor, que é o ECA2, na enzima conversora de angiotensina, e nós temos uma protease na membrana que cliva esse 1 esse 2, de tal forma que esse vírus entre. Bom, isso é o que acontece no ciclo normal do vírus. O vírus ele entra na célula, ele vai deixar no citoplasma o seu RNA, que vai utilizar o nosso sistema de produção de proteínas para produzir aí um grande número de cópias virais, e depois, por piroptose, ele faz um rompimento da célula e vai procurar outras células. Bom, do ponto de vista imunológico, onde é que estão as nossas defesas? Bom, a primeira defesa, imunidade inata, é fazer com que o vírus ele seja eliminado antes de antes de ter contato com a célula, né? E para isso nós temos a produção de interferon, Ricardo já falou, que é extremamente importante. Nós temos as células NK, que são extremamente importantes, e um trabalho muito recente que nós fizemos e que está sendo divulgado hoje, acho que a Maiana já falou na televisão, e outro pessoal aí do laboratório está falando. A gente tentou fazer o genoma de várias pessoas, vários grupos de casais discordantes, ou seja, um indivíduo do casal teve a doença, por que o outro não teve, se eles tinham uma relação tão perto? E aí nós fizemos aí
o genoma de muitas pessoas, e o que a gente viu que o ponto mais importante para esse tipo de resposta que apareceu foi justamente na região do HLA, que vocês sabem, na região do MHC, que você sabe que controla toda a resposta imune, e controla tanto a parte de resposta das células T citotóxicas, mas também existem uma série de proteínas que são HLA classe 1 não clássico, como os MYC, MYC-A e MYC-B, que o estudo do genoma apontou para essa região MYC-A e MYC-B, que são muito importantes no controle da atividade NK. Então, acho que vai começar a aparecer cada vez mais aí os marcadores genéticos que fazem essas diferenças que a gente está vendo. A gente sabe que os genes de produção de interferon também são muito importantes. O Décio, lá no laboratório, fez todo um trabalho mostrando que as pessoas que respondem mal estão muito envolvidas, está muito nessa resposta inata, está muito envolvido com as questões de produção e genes que controlam a produção de interferon, e depois esse trabalho que nós vemos que as células NK são muito importantes. Então, isso poderia explicar, né, por que muita gente que tem o contato e não tem a doença, não se detecta vírus, não tem nada, por que crianças também não têm a doença, nem jovens, muito provavelmente eles têm essa imunidade inata que funciona muito bem. E, infelizmente, agora nós estamos vendo que está aumentando o número de crianças e muito provavelmente isso é devido ao aumento da infectividade por causa das mutações. Nós vamos chegar lá. Bom, então a primeira etapa é a imunidade inata, como eu falei para vocês. A segunda, o Ricardo já explicou muito bem, que são os anticorpos neutralizantes. Então, os anticorpos neutralizantes, eles vão se ligar nessa região aqui da proteína da spike, no RBD, e impedir que essa proteína da spike se ligue ao receptor. Então, os anticorpos neutralizantes são importantes, são super importantes, né? A gente sabe que é uma das linhas de defesa, mas é muito importante, nós até estamos conversando aqui, nós três aqui, antes de começar essa reunião, que não é o único marcador, tanto é que se tenta desesperadamente encontrar correlatos de proteção, ou seja, a medicina adoraria ter 1, 2, 3, 5 exames que fosse que dissesse, bom, se o indivíduo tem isto, ele está protegido, se ele não tem isso, ele não está protegido. E nós não temos. Então, muita gente tenta ver como é que está a resposta só de anticorpo neutralizante. Sem dúvida é importante, mas Ricardo mostrou agora que ele consegue uma proteção com a vacina que ele está desenvolvendo só com resposta celular. Então, anticorpo neutralizante é importante, mas a gente sabe também que a resposta celular é importante. O que faz a resposta celular? Bom, se o vírus entrou aqui, anticorpo não vai atrás dele, não entra na célula para atacar o vírus. Então, o que nós temos de solução é matarmos essa célula infectada para impedir que o vírus ele continue se multiplicando. Então, em termos de resposta, se nós pudermos simplificar, né, que é um pouco mais complexo que isso, mas nós temos uma imunidade inata que cortaria, que impediria o vírus de infectar as células. Depois, se o vírus chegou perto da célula, os anticorpos neutralizantes vão impedir que ele invada a célula, e depois nós temos a possibilidade de matar a célula infectada. Por isso mesmo que a gente, quando faz um desenho que seja racional de vacinas, a gente tenta atuar naquilo que a gente pode. É difícil a gente atuar na imunidade inata de uma forma que seja longa, perseverante, que fique durante muito tempo. E Ricardo lembrou muito bem que muitas dessas vacinas, no começo, inclusive quando foram testadas a eficácia, elas tinham ativado a imunidade inata, e isso pode ter contribuído, sim, nas primeiras semanas, ou até primeiros meses pós-exposição ao vírus, porque a pessoa tem uma imunidade já ativada, mas a gente não consegue fazer com que seja permanentemente ativado. A gente até ia criar um grau talvez, de inflamação perene no indivíduo. Então, o que a gente consegue fazer com vacina é tentar induzir anticorpo neutralizante e tentar induzir célula citotóxica que vai matar essa célula. E é o que a gente tenta fazer. Então, quer dizer, a gente sabe que os anticorpos, né, eles são produzidos pelos linfócitos B, que vão reconhecer diretamente
o vírus, né? Nós vamos ter anticorpos que têm interesse, que são anticorpos neutralizantes, nós vamos ter também muitos outros anticorpos que não são neutralizantes, né? Aí tem uma discussão, será que eles ajudam alguma coisa? Eles, sem dúvida, ajudam a opsonização do vírus. A questão é, essa opsonização realmente vai neutralizar o vírus? Vai até permitir com que o vírus se multiplique dentro da célula? Bom, nós ainda não sabemos essas coisas e sempre tem essa discussão e sempre fica isso no ar. E por isso mesmo que, na maioria das vacinas que foram desenvolvidas, se tentou focalizar na proteína que desencadeia anticorpo neutralizante. A outra coisa que é importante é a geração de célula T citotóxica, Ricardo mostrou aí há pouco. Então, os linfócitos T citotóxicos precursores que estão em circulação vão reconhecer as células infectadas porque elas vão expressar parte dos antígenos da célula na superfície através das moléculas HLA classe 1, que elas por si só são muito polimórficas, então elas também vão participar em termos de resposta. Algumas pessoas vão apresentar mais ou menos o antígeno, e isso vem a ser muito importante. Bom, e essas duas células, tanto a B como os precursores citotóxicos, eles são ajudados pelas células T helper, que elas reconhecem outros antígenos ainda, apresentados pelas moléculas HLA de classe 2, que também têm o seu polimorfismo. Então, nós temos aqui, eu já falei que nós podemos ter polimorfismo na imunidade inata, na imunidade adquirida, nós sem dúvida vamos ter variações da apresentação de antígenos reconhecidos pela célula T helper, também nos efetores citotóxicos, como vão reconhecer, e é claro que nós temos toda a diversidade de linfócito B. Então, nós queremos ativar esses compartimentos, é isso que nós vamos fazer com uma vacina, e nós vamos querer também criar o compartimento de memória, em que, se por acaso houver uma reexposição, que rapidamente isso produza o que seja necessário em termos de defesa específica, imunidade adaptativa, que é o que nós queremos fazer aqui quando a gente faz a vacina. Então, para que a gente fizesse um desenho racional da vacina, nós sabíamos desde lá do início, todos nós brasileiros conversamos isso, e nós temos trocado ideias desde março, quando começou, digamos, a ação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, através da Rede Vírus, de fazer as encomendas tecnológicas que fez para o grupo do Ricardo e para o nosso grupo, para que a gente desenvolvesse a vacina. A gente sabia que não poderia entrar em direta competição com as grandes empresas farmacêuticas, que elas já tinham lá as suas apostas científicas, como eu gosto de dizer, porque elas fizeram vacinas partindo do pressuposto que a vacina seria importante contra a proteína S, como o Ricardo falou, porque eles já tinham dados do SARS-CoV de 2002 e do MERS de 2012, mostrando que o vírus, que os coronavírus utilizam a proteína da spike para interagir com o seu receptor na célula humana. Então, nós começamos a estudar a célula humana para tentar fazer um desenho racional. E, para isso, nós tivemos uma coorte de 210 pessoas convalescentes que ficaram doentes bem no começo da doença, que ficaram doentes durante o mês de março. Nós coletamos esse material em abril, depois coletamos 6 meses depois, né, em outubro, e agora nós estamos fazendo a coleta depois de um ano. E o que a gente observou? A gente fez vários estudos para ver a imunidade humoral, e nós vimos que, quando o indivíduo tem um bom nível de anticorpos contra a RBD, ele tem também altos níveis de anticorpos neutralizantes, né, testados por VTN. E existe essa correlação que é muito importante, mas a gente viu também que existe uma boa capacidade de neutralização pela IgA do soro desses indivíduos. Então, tanto o IgG como o IgA contra a RBD tem uma forte correlação de neutralização. Eu não vou poder mostrar todos os dados para vocês, mas eu queria, mesmo assim, mostrar aqui, mais uma vez, como a neutralização tem uma correlação com a anticorpo anti-RBD. Ela tem também com a nucleoproteína, mas é menor, né? Não é tão boa aqui, mas não tem com a proteína inteira da spike. Nós não encontramos uma boa correlação entre ter anticorpo contra spike e ter neutralização. A correlação ela é forte
com a RBD e um pouco com a núcleo capsídeo. Aí nós, quando fomos ver, então, o nível de anticorpo neutralizante, 40 dias após os sintomas, nós vamos ver que tem gente que a gente não consegue detectar, mesmo que tenham tido a doença 40 dias antes, a gente não consegue detectar anticorpo neutralizante. O anticorpo neutralizante, o método de detecção, não é um método muito reprodutível, muito fácil de fazer, nem sensível, porque a gente tem que realmente inibir, né? A gente faz uma pré-incubação do soro com o vírus e depois coloca na cultura de células e ele tem que inibir a ligação. Então, é um anticorpo, não é muito sensível, mas existem outros métodos moleculares que estão utilizando hoje os laboratórios clínicos, que eu posso falar no fim, depois, se vocês tiverem curiosidade, mas a gente vê que uma boa parte dos indivíduos não tinha anticorpo neutralizante há 40 dias, depois os outros tinham, e com uma distribuição mais ou menos gaussiana. E o título de anticorpo que a gente detectou, isso aqui a gente fez naquela época ainda com o Durigon, depois a gente montou a neutralização com pseudovírus no laboratório. O título é baixo, relativamente baixo, 1 para 160, a maior parte das pessoas tem. É claro que tem pessoas que têm títulos muito elevados. Mas, para nossa surpresa, que a gente estava pensando em ver essas pessoas que tinham títulos muito elevados para talvez fazer anticorpos monoclonais, é que quando a gente fez isso 6 meses depois, vocês veem que existe bem menos gente que tem anticorpo com título alto. A curva ficou completamente diferente. E a gente vê que os indivíduos que mais caíram o título é justamente aqueles que tinham um título mais elevado, né? E as pessoas que tinham a título ali embaixo. Bom, esse anticorpo neutralizante é um dos marcadores que a gente tem, eu volto a afirmar mais uma vez, apesar dos esforços muito grandes de se ver se existe um correlato de proteção de um determinado indivíduo com anticorpo neutralizante, não se conseguiu mostrar. Mas anticorpo neutralizante pode ter uma correlação com eficácia de vacina, que, sem dúvida alguma, o Ricardo vai contestar isso em termos internacionais, porque ele achou outra coisa. Agora, aí surgem as mutações, né? E as mutações nos trouxeram muita dor de cabeça, porque isso aqui eu tirei de uma publicação. Vocês veem que se nós testarmos anticorpo neutralizante do soro do indivíduo que recebeu 2 doses da Pfizer, que é talvez a vacina que tenha melhor performance, bom, ele neutraliza aí muito bem o vírus original. Mas os diferentes variantes que nós temos na Inglaterra, na Dinamarca, nos Estados Unidos, já diminuem um pouquinho, não diminui muito, né? Mas começa a diminuir mais quando a gente pega P2 e P1, diminui quase 10 vezes o título de anticorpo neutralizante. E diminui ainda mais, né, realmente bastante elevado, quando a gente testa nos variantes da África do Sul. Agora, esses variantes são o que a gente chama, em inglês, de Variants of Concern, são os VOC, né, que são os variantes que caem justamente no RBD. Então, os variantes que interessam o RBD por causa de anticorpo neutralizante. Por quê? As respostas celulares, nós podemos ter variantes, mas tem tantos epitopos celulares que mesmo que pode variar uma sequência ou outra, não chega a alterar a resposta celular. E esses variantes, eles vieram, então, lá em Manaus, vocês lembram que P1 apareceu por lá, e logo ele foi aparecendo no resto do Brasil. Se a gente pegar o Rio Grande do Sul, que é no extremo oposto do país, lá no fim de fevereiro, começo de março, mais de 70% das pessoas tinham o variante P1, mostrando que esses variantes, quando eles aparecem, né, eles vão tomando conta, porque eles têm vantagens grandes, né, do ponto de vista de multiplicação de infecção, e eles vão tomando conta, né? Isso aí se viu também na África do Sul, e também nós vamos ver no resto do mundo. O Brasil teve esse pico, que nós estamos ainda sofrendo com ele, que ele está agora diminuindo, muito grande, porque, sem dúvida, houve questões relacionadas a distanciamento social, as pessoas não respeitaram festa de fim de ano, não respeitaram Natal e Ano Novo, não respeitaram as férias, não respeitaram o Carnaval, fizeram festinhas, etc., etc. E o que aconteceu? Nós tivemos um pico, mas também a gente deve levar em consideração que o variante P1
é muito grave, é muito infeccioso, e o que a gente observou, eu não vou mostrar isso aqui para vocês hoje, que a partir da primeira semana de março houve um crescimento assintótico do número de casos e o número de óbitos, porque a P1 chegou em todos os lugares. Então, eu acho que a gente tem que realmente pensar nas coisas que estão acontecendo no Brasil. Eu acho que o Brasil fez um monte de erro no tratamento dessa doença. Mas eu não gosto, eu sempre critico o Brasil para brasileiros. Eu não gosto de criticar o Brasil, expor lá fora e abalar muito a nossa imagem. Então, parece que nós estávamos, que esta atual fase que nós estamos tendo era por negligência. Eu devo confessar para vocês que eu acho que não é negligência, eu acho que o P1 foi muito importante. Foi negligência, sim, da população de ter feito todos os contatos. E foi negligência do governo federal, desde o início, por ter tratado a pandemia como tratou. Mas eu acho que esse P1 é muito difícil, como agora nós estamos vivendo na Índia, e o variante que eles têm lá, e que tem sido extremamente agressivo, com um grande número de mortes, né? Bom, a gente estava curioso para saber, então, eu já falei para vocês do estudo genético dos discordantes, né, dos casais discordantes, mas nós tínhamos também trabalhando com o grupo da Maya Nazatz, nós tínhamos dois gêmeos univitelinos, e que eles tinham, um teve a doença e reinfectou, e o outro não reinfectou. E nós queríamos saber, ora, por quê? O que houve? Aí a gente viu que eles tinham anticorpo neutralizante igual, que eles tinham produção de interferon igual, tudo era igual, mas quando a gente foi ver a resposta celular e o número de epitopos reconhecidos nos pares, a gente via que eles eram muito diferentes e que o indivíduo que não teve a reinfecção, ele reconhecia muito mais epitopos T, tanto CD4 como CD8, mostrando mais uma vez a importância da resposta celular, sim, na defesa contra esse vírus. Então, quando a gente faz uma vacina ideal, que a gente tem uma vacina do ponto de vista de desenho racional, o que a gente quer é ter um antígeno, né, que seja, então, o nosso alvo da resposta imune, que seja tanto os antígenos ter componentes humorais e celulares, na medida do possível, para que a gente tenha o máximo de possibilidade de resposta, e a gente vai apresentar esses antígenos utilizando ou um adjuvante, né, como o Ricardo estava mostrando, a sua imunidade coadjuvante, ou nós vamos colocar num vetor, que o vetor vai levar para o sistema imune e ele também vai causar um pouco uma imunidade inata, um pouco de inflamação, e ele vai servir também como adjuvante, e a gente vê isso, inclusive, pelo tipo de resposta que as pessoas, às vezes, têm muito forte quando recebem a vacina. E nós vamos querer, então, ter anticorpo e ter resposta celular. Quando nós olhamos as vacinas, o Ricardo já explicou todas as vacinas que estão aí atualmente. Então, se nós temos o desenho aqui do SARS-CoV-2, e aqui está a proteína S, aqui no cantinho vocês podem ver o que seria a RBD, na extremidade da proteína S, que é trimérica. Então, teve gente que disse, não, eu vou fazer a vacina inativada. Quem fez vacina ativada foram os chineses e os indianos. O mundo ocidental resolveu não fazer. Por quê? É uma vacina que a gente sabe que ela é limitada em termos de resposta, é limitada em termos de memória, né? E porque você faz também, você não indica quais os alvos da resposta imune, né? Você dá o vírus inteiro e o sistema imune que se vira. E a gente sabe que o mais importante são as coisas que a gente tem falado aí de resposta celular e de anticorpo neutralizante. Então, as vacinas que estão por aí, Ricardo já explicou, elas ou usam um vetor viral, né, que são as que estão em voga atualmente, ou elas usam uma subunidade, como é o caso da Novavax, que está indo muito bem, ou então de ácido nucleico, de RNA, etc. Mas isso, na verdade, são só os vetores da vacina, né? E não o antígeno. O antígeno, todo mundo fez a mesma coisa, que é a proteína da spike, que partiram do pressuposto que a proteína da spike seria necessária e suficiente, ou seja, tendo anticorpo neutralizante contra o RBD seria suficiente, e a proteína da spike ia dar o auxílio para a resposta T que fosse necessária. Quando realmente você olha
existe uma correlação entre nível de anticorpo neutralizante e eficácia da vacina. Eu vou insistir mais uma vez, isso não significa que quem tem anticorpo neutralizante está protegido. Não, é que as vacinas que estão aí, como elas são todas aí, grande parte delas são baseadas na proteína da spike, a resposta que o indivíduo fez contra o spike também deve ter feito resposta T, deve ter feito alguma outra coisa a mais que dá essa correlação. Mas não, em termos individuais, isso não é verdadeiro. Mas quando a gente olha a vacina da Pfizer, realmente ela dá níveis de anticorpo neutralizante que é 4 vezes maior a dos indivíduos que tiveram a doença, e a eficácia dela é muito elevada. E aí, isso aí vai seguindo na mesma linha até chegarmos ao outro extremo, em que essa vacina da Sinovac, a Coronavac, ela dá 6 vezes menos anticorpo neutralizante, e ela dá uma eficácia que é apenas de 50%. Então, existe essa correlação. E existe uma tendência, existe uma grande discussão mundial, que é essas vacinas que estão chegando agora, como é que nós vamos aprovar essas vacinas se os indivíduos já estão vacinados? Os indivíduos aqui no Brasil, acima de 60 anos, já estão todos vacinados. Quer dizer, como é que você vai provar que uma vacina funciona para indivíduos acima de 60 anos? Então, existe uma tendência de dizer, bom, então, quem sabe a gente aprova vendo qual é o nível de anticorpo neutralizante que ela induz. E eu acho que isso aí não deve funcionar, quer dizer, isso é minha opinião pessoal como cientista. A gente viu os resultados do Ricardo, existem outros resultados também, existem outras formas de ver, porque isso aqui foi visto anticorpo neutralizante, IgG, no soro de indivíduos que foram vacinados. Bom, a gente sabe que existem outras formas de resposta, que pode estar exacerbadas dependendo do desenho experimental, do desenho da sua vacina, e talvez anticorpo neutralizante não seja a melhor forma de a gente ver se uma vacina vai ser ou não vai ser eficaz. Em todo caso, existe esse problema mundial agora, né? Em todos os fóruns mundiais, a gente tem discutido sobre como que nós vamos testar as novas vacinas. Se for por inferioridade, é muito difícil. Tudo isso a gente pode conversar nas estratégias que pode ter para testar novas vacinas de nova geração. Quando a gente estudou aí o caso muito reduzido, isso aqui agora já está bem maior, de resposta contra a Coronavac, isso aqui nós só testamos, esses 22 indivíduos testados eram todos jovens, porque eu devo confessar para vocês que eu tomei Coronavac e eu não fiz soroconversão, não tenho resposta celular T, não tem nada, não tem nenhum tipo de resposta detectável, né? Claro que eu devo ter alguma coisa. Mas nós olhamos, a gente viu que a soroconversão era 81%, entendendo por soroconversão se o indivíduo tem anticorpo IgG contra o vírus, então deu 81%, resposta T 77%, e quem não tinha um seria outro. Então o que a gente viu é que 18% só tinham resposta T, 23% só tinha IgG anti-RBD, mas 68% nós conseguíamos detectar tanto célula T como IgG anti-RBD. E nós estamos estendendo, isso aqui é muito importante, existem poucos dados sobre essa vacina, é uma vacina que é mais utilizada no Brasil, é importante a gente criar esses dados, eu sei que o Ricardo também está produzindo dados nesse sentido. Nós resolvemos, então, pensar de uma forma diferente, como é que nós faríamos o nosso desenho experimental, e eu não vou entrar aí em muitos detalhes do inúmero quantidade de trabalhos que a gente fez, inclusive a gente sintetizou, e eu vou mostrar aqui rapidamente no próximo slide, a gente sintetizou peptídeos sintéticos para ver se nós poderíamos ter uma vacina que induzisse anticorpos neutralizantes que fosse um peptídeo, então um antígeno, um epitopo linear e não conformacional. As respostas não eram tão boas, a gente finalmente decidiu trabalhar com a RBD apenas para anticorpo, que fosse dimérica, né? E que nas nossas mãos era que induzia melhor anticorpo neutralizante. Da mesma forma, nós, para identificar os melhores epitopos T, nós utilizamos sistemas de bioinformática
em que a gente colocou o genoma do vírus, a gente detectou quais os melhores antígenos T, tanto CD4 quanto CD8, que tivesse uma interação com os HLAs que nós temos, tanto de classe 1 e classe 2, na população brasileira. Nós chegamos aí a 66 peptídeos que nós sintetizamos e vimos a resposta CD4 e CD8, para que a gente pudesse chegar no melhor desenho. Então, eu não vou mostrar detalhes disso aqui, mas é apenas um tipo de exemplo. Aí tem os nossos 200 convalescentes, 220 convalescentes, que nós testamos contra os diferentes pools de antígeno, depois nós testamos com antígenos individuais, nós estamos agora fazendo o cruzamento com o HLA de cada indivíduo, mas em todo caso a gente viu quais os peptídeos que eram os melhores e que induzissem uma resposta imune em 99% dos pacientes. E aí fomos para a escolha do vetor, né? E a nossa ideia era fazer uma imunização nasal. Então, diferente dos outros, a nossa ideia era induzir uma resposta nasal, e nós ainda estamos testando 2 vetores, mas estamos com uma tendência maior no primeiro. Então uma vacina que fosse de mucosa, instilação nasal, com epitopos T imunodominantes e também RBD. E temos utilizado as nanopartículas de quitosana. Está mais atrasado a ideia do VLP, que nós começamos, em que nós temos um VLP especial que tem uma proteção, que é uma proteína de giardia, que dá uma proteção na formação do VLP quando a gente coloca em mucosas. E aqui seria a previsão de como é a proteína que nós construímos, que é uma proteína nova, né? Em que nós temos o dímero da RBD, que está aqui, e depois nós temos esse string de peptídeos T, os epitopos que a gente achou mais importante, então terá este formato, né? E a nanopartícula, como eu falei para vocês, nós temos uma nanopartícula de quitosana, mas em primeiro lugar nós absorvemos o nosso antígeno em partículas de sílica, colocamos poli-C também como adjuvante, e aqui é o desenho da vacina na nanopartícula de quitosana. A ideia, como eu disse, então, instilação nasal para induzir a produção de IgA, sobretudo IgA dimérica, né, secretória, com a porção secretória, que a gente sabe que é um grande inibidor das infecções do sistema respiratório, e também aumentar a resposta local com os linfócitos residentes no sistema respiratório. Aqui só um resultado de um dos testes em que a gente viu a produção de anticorpo neutralizante com pseudovírus, estão vendo aqui, os títulos elevados, ainda irregulares, que a gente está trabalhando nisso, mas os títulos variavam e chegavam até por volta de 12.300 de título de anticorpo neutralizante, que é bastante elevado, é muito mais elevado, vocês veem, é pelo menos aí 100 vezes até, não, 10 vezes mais do que, não, 100 vezes mais do que o que dá um soro de convalescente. Então, a gente viu que o nosso título dava entre 1.000 e 10.000, né, que é muito bom. Eu mostrei para vocês que o soro de convalescentes dava 1 para 100, mais ou menos. E o que a gente está buscando? A gente está buscando induzir anticorpo neutralizante em resposta CD4 e CD8, memória longa, sem efeitos adversos, manto cobertura de proteção, a gente estudou para ter peptídeo que faça isso, administração em mucosa, que facilita muito. Nós queremos ser monodose, mas nós ainda não chegamos lá, nós ainda estamos com 2 doses, pelo menos, baixo custo de produção, uma boa estabilidade térmica e o domínio completo de produção, né, que tanto a vacina do Ricardo, a que nós estamos fazendo, ou a do Célio, lá em Ribeirão Preto, nós estamos querendo fazer inteiramente com tecnologia e sendo toda ela fabricada aqui no Brasil. Então, nós justamente nesse momento que nós estamos fazendo as construções que sejam mais adequadas à produção em larga escala por células que sejam transformadas com um plasmídio contendo a informação
desse protótipo que nós fizemos para poder ir à frente, poder escalonar e achar um parceiro nacional que pudesse produzir a proteína essa heteróloga recombinante, que vai ser a parte mais cara, sem dúvida, da vacina, porque os outros componentes são extremamente baratos. Bom, aqui a equipe está diretamente envolvida nesse trabalho. Nós trabalhamos muito e discutimos com muita gente no Brasil. Sem dúvida, o grupo do Ricardo é um que a gente discute bastante as coisas que a gente está fazendo e que pode fazer ainda, mas esse trabalho tem vários pesquisadores lá da Faculdade de Medicina, do INCOR, Edécio, Kate, Verônica, Rafael, Gilberto, César, mas nós trabalhamos bastante em colaboração com o ICB da USP, principalmente com a Silva Boscardin e um pouco com o Edson Durigon, menos com o Paulo Zanotto, a colaboração do Marco Antônio Stefano, da Faculdade de Farmácia, por todas as questões de formulação e todas as questões regulatórias, e também com a Dani Rosa, que foi nossa pós-doc, que hoje em dia está na Unifesp, junto com 2 pós-docs que foram também alunos, e mais 25 bolsistas e pós-graduandos que estão de serviço, além das colaborações nacionais, como eu falei. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que o Ricardo trouxe bastante perguntas também no que se refere a como que a gente atravessa aonde nós estamos agora, que é chamado de Vale da Morte, né? Então, Vale da Morte, nós estamos tentando ver se a gente alcança o cantil da água para um, para outro, e a gente consegue avançar nessas vacinas que estão avançando no Brasil. Como o Ricardo bem salientou, nós temos ciência e tecnologia suficiente para produzir as nossas vacinas. O que a gente precisa é em fazer com que a sociedade brasileira, eu não digo governo, eu digo a sociedade brasileira, é claro que o governo atual é o responsável, mas a sociedade brasileira acredite na ciência, acredite em nós mesmos. Nós temos que ter uma autoconfiança, uma autoestima melhor para investir na ciência brasileira, para que a gente possa passar essa fase e que a gente produza uma vacina nacional, para não estar sofrendo como a gente está sofrendo agora, que a gente não aumenta a vacinação porque nos faltam vacinas. Muito obrigado, Karina. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se... Muito obrigada, Calil. Fica muito claro o trabalho extensivo, né, e completo que vocês estão realizando aqui no Brasil, com todas as dificuldades que nós temos, né? Então, buscando aí, de fato, desenvolver vacinas inteligentes, né? Porque são vacinas que levam em consideração tudo que a gente aprendeu até agora, nesse ano aí difícil de pandemia, né? Bom, eu vou começar com as perguntas e já de antemão eu peço desculpas porque não conseguiremos responder todas as questões. Então, se vocês tiverem dúvidas não respondidas, por favor, entre em contato com as nossas redes sociais que procuraremos responder à medida do possível, tá? Então, eu vou começar, Ricardo, para você, com uma questão que é óbvia, de uma certa maneira, para nós, mas é bastante recorrente, eu acho que é muito importante, né, que fique claro para a população de uma maneira geral. Você enfatizou bastante a eficácia das vacinas baseadas em RNA, né? Mas a questão continua. Essas vacinas baseadas em ácidos nucleicos, elas podem modificar o nosso genoma? Eu acho que a resposta mais simples, né, que seria que não. Na verdade, na biologia tem um dogma que chama o dogma central da biologia, que é de DNA para RNA para proteína. Temos alguns vírus que mudaram esse dogma, né? São os retrovírus, que eles vão de RNA para DNA e depois para RNA para proteína. Mas a verdade é que essa questão de RNA mudar o genoma, isso aí é muito assim. Eu acho que eu poderia dizer que não existe essa possibilidade. O que faz é o RNA entra na célula e ele começa a ser traduzido em proteínas
e depois ele é degradado. Então, ele não tem essa possibilidade de ir para o genoma, incorporar no genoma, e muito menos alguém virar jacaré. Então, eu acho que, de uma maneira bem curta, e acho que eu diria que essa preocupação não deve existir. Aliás, eu acho que nós já passamos do ponto, né? Tem gente que chama isso de diversionismo. O diversionismo é quando, mesmo que o cara não acredita, ele fala aquilo para te incomodar, para zoar, né? No termo aí dos jovens. Então, eles usam essa graça. Eu acredito que a maioria da população brasileira não acredita nisso. Eu acho que há um certo... tudo no Brasil hoje virou polêmica, né? Mas você vê, desde o começo da pandemia até hoje, você faz um levantamento de quem quer ser vacinado, quem não quer. Acima de 80% das pessoas brasileiras são vacinadas. E aí tem aqueles que vão ser vacinados, mas falam que não, né? Porque eles têm uma tendência política. Então, eu acredito que... Eu confio na inteligência do povo brasileiro. Muito bom. Então, é super importante que a gente continue, né, tentando fazer a nossa parte, que é conscientizar. Agora, para você, Calil, super interessante esses correlatos, na verdade, ainda, né, a gente não pode chamar o correlato de proteção, mas essas correlações, né, que foram feitas aí nos trabalhos em colaboração com a Maiana, relacionados a respostas de interferon, né? E a questão veio justamente a respeito disso. Será que essas vacinas que induzem muito interferon, elas não podem, de alguma maneira, prejudicar indivíduos que tenham uma doença autoimune do tipo artrite reumatoide ou doenças autoimunes que tenham como base as respostas do tipo TH1? Bom, isso é uma pergunta recorrente, inclusive os neurologistas, por exemplo, estão super preocupados, querem que eu fale no Congresso aí sobre essas questões. A gente não tem observado, não, né? Não tem observado uma exacerbação da doença. O que a gente tem que... Eu acho que quem tem esclerose múltipla, às vezes esse aumento de interferon, como você falou, pode voltar à sintomatologia. Nas outras doenças reumáticas, eu acho que não tem tido maior problema com as doenças autoimunes. E um pouquinho nesse tom, Ricardo, você acredita que as pessoas com trombocitopenia crônica, elas teriam mais risco com as vacinas baseadas em adenovírus? Eu vou responder, mas antes de eu responder essa pergunta, eu queria só fazer um anúncio antes que eu esqueça. Era para eu ter feito isso no começo da minha apresentação. A SBI, já ainda dentro hoje das iniciativas dos imunologistas, né? Hoje, no dia do imunologista, então nós começamos a divulgar esse workshop que a SBI está organizando, que será realizado no dia 1º de maio, não, 31 de maio, 1 e 2 de junho. E como você vê aí, tem várias estrelas aí que estão liderando a pesquisa para a Covid-19. Tem aí a Esther Sabino, o Helder, a Lúcia, o Dari Zamboni, Calil, o Luiz Vicente Riso, Esper Calas, e uma turma grande aí, o Fernando, Cristina, o Edson Durigon e Mauro. São pessoas que contribuíram, estão contribuindo extremamente para a ciência do Brasil na área de Covid-19. E eu acho que vai ser um workshop importante para a gente dar um retorno para a comunidade sobre o que os cientistas estão fazendo na Covid-19. Muitas vezes os feitos dos cientistas ficam entre os cientistas. E a nossa vontade aqui agora é que isso vá além e vocês vejam, então,
as importantes contribuições. Voltando à sua pergunta, realmente, assim, eu vi que eu acompanhei esses estudos e talvez até o Calil seja a pessoa melhor para responder isso. Eu vou falar e ele corrige aí se for necessário, porque ele é médico. Assim, o que eu vi é que os casos de trombos que aconteceram, né, nos indivíduos vacinados com AstraZeneca foram muito pequenos. Teve algum país que mostrou que estava um pouquinho acima dos grupos que não receberam a vacina, da ocorrência na população em geral, mas parece que é até menor do que o que acontece em mulheres que tomam anticoncepcionais. Então, parece que o número de eventos foi detectado, mas realmente é muito pequeno. Então, se você avaliar o custo-benefício aí, é muito melhor você ser vacinado do que você ficar não vacinado e correr o risco, né? Então, eu não sei se o Calil quer complementar, mas essa é a vacina está aprovada em vários países, está sendo utilizada. Então, acho que eu tomaria com segurança. Eu não acredito que sejam os indivíduos com trombocitopenia já prévia que são os que fazem o problema. Na verdade, a doença como ela é uma doença que é muito semelhante com aquela que é induzida, doença rara induzida por heparina também, que tem um efeito, assim, digamos, paradoxal da heparina, que ela induz uma coagulação e com exaustão digamos, dos componentes da coagulação. E isso leva a uma trombocitemia que é decorrente da questão. Isso aí está ocorrendo. Tem gente que acha que tem a indução de anticorpos, isso aí está ainda sendo estudado para ver exatamente o que é, mas a doença ela afeta geralmente mulheres em idade fértil e um evento extremamente raro, como o Ricardo falou. O mecanismo exato ainda está se vendo, mas não indivíduos que têm previamente trombocitopenia, que são os mais suscetíveis. E é exatamente essa população de mulheres nessa faixa etária que já tem uma maior propensão a desenvolver todos os problemas, né, de trombose, aí, problemas de coagulação. Então, não se sabe ainda exatamente se existe uma total correlação com as vacinas. Importante. Bom, e você, Calil, você acredita que a utilização de quimeras com epítopos lineares de B e T estariam menos suscetíveis às novas variantes? Seriam, de alguma maneira, mais eficazes? Bom, veja, as variantes, como a gente falou, não têm demonstrado muita alteração na resposta celular, porque a resposta celular está em todo o genoma viral, tem compensação, tem uma variante lá num epitopo que pode ser importante ter e não outro. Eu pensei que tivesse o slide aí, mas eu devo ter tirado antes da apresentação para ficar muito longa. Nós andamos estudando peptídeos lineares. Tem um peptídeo que nós chamamos P44, que é o nosso peptídeo, que justamente a mutação da posição 417 da RBD cair bem em cima desse nosso peptídeo, e a gente mostra que os anticorpos neutralizantes eles caem bastante depois, quando o nível de anticorpo que se liga nos peptídeos cai bastante, e esse peptídeo 80% das pessoas reconhecem esse peptídeo, mostrando bem, confirmando essa importância dessa mutação do 417. Mas eu não acredito que... Então, mostrando também que se altera o peptídeo, mesmo linear, o variante, o anticorpo também deixa de funcionar, né? E eu não acredito que a gente consiga uma boa resposta se a gente usar só anticorpo, só epitopo linear para fazer uma resposta B. Eu não sei se eu consegui responder. Então, eu acho que não adianta, e a gente mostra que o nosso epitopo epitopo linear, né? Ele para de ser reconhecido quando você tem alteração
naquele aminoácido especificamente. Deixa eu só completar essa questão, Calil, te perguntando o seguinte: já que vocês verificaram que não existe, né, grandes alterações de resposta celular, né, com essas variantes, vocês estão considerando, de alguma maneira, alguma mutação para fazer o design das novas vacinas? Ou não? Ou vocês estão apostando que, pelo fato de que não há grandes alterações de resposta celular, a gente pode continuar ainda baseando as nossas vacinas na Spike, e na RBD, e na N, e assim por diante? Muito interessante sua pergunta. O que nós vamos fazer é o seguinte: a RBD, nós vamos ter a RBD original e a RBD mutada, de uma mutação, e nós estamos pensando em fazer agora 2 proteínas, 2 RBDs, né, e o mesmo string, em que a gente vai colocar digamos, as 4 RBDs principais, que é a RBD da original, a RBD com uma mutação da 501, da 417, 484, sendo que a 417 pode ser asparagina ou não, o que dá uma mutação sul-africana brasileira. Então, nós vamos fazer de tal forma que tudo isso seja representado. Com relação aos epitopos T, nós vamos estudar com que frequência nós tínhamos alterações nos epitopos T, naqueles peptídeos que nós escolhemos, né? E aí nós vimos qual o que nós achamos que seria mais importante, se conservar o original ou conservar o mutado, para tentar justamente fazer com que seja uma resposta universal. Se a gente está trabalhando isso, de novo, numa forma que a gente pensa ser bem racional. Tá ótimo. Então, eu acho que nosso tempo já já passou, né? Só queria finalizar aqui com uma última questão para os dois, a respeito de tudo que nós aprendemos, né, durante esse tempo. Acho que o Ricardo ele abordou isso na apresentação, que eu acho bastante importante, mas considerando os pontos levantados por ele do que não funcionou, né, no Brasil logo de cara, vocês acham que nós ganharemos, nós aprenderemos e teremos ganhos, né, com todo esse processo de aceleração das fases de testagem das vacinas e até com essa aceleração na própria regulação, né, nas agências regulatórias das vacinas? Será que isso vai ter um impacto positivo para as próximas vacinas, né? O que vocês acham? Ricardo, pode começar você. Eu espero que sim, né? O que eu gosto de falar é que, bom, o Brasil tem um problema cultural, né? Ele não quer investir em inovação. Inovação é risco e você tem muito ganhos, né? Você tem 10 projetos, se você ganhar um, você paga os 10 e mais um tanto. Então, o Brasil tem que aprender o valor da inovação e do risco. Então, o que nós vemos na nossa indústria de vacinas hoje, e também várias partes, toda a parte de diagnóstico, o nosso empresário ele quer ganhar com segurança, mas ele quer ganhar pouco, ele não quer ganhar muito, não. Ele quer ganhar um pouquinho, aí ganha um pouquinho ali, um pouquinho ali. Então, nós precisamos de empresários mais arrojados, que queiram ganhar muito. E para ele ganhar muito, ele tem que investir, ele tem que ter o risco. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é mudar essa cultura. Tá? Eu acho que, se mudar nessa cultura, eu acho que o que a pandemia escancarou são os pontos de estrangulamento que tem, que seria o Vale da Morte, por exemplo. Qual que é a infraestrutura que está faltando? O que não existe no Brasil que precisa para fechar a cadeia de vacina, né? Então, isso também eu acho que mostrou muito claramente o que é. Não? O Ministério de Ciência e Tecnologia investiu em 15 vacinas. Aí todas vão caminhando, chega no Vale da Morte, ela está parada ali. Nós sabemos onde ela está parada. Então, assim, escancarou, está escancarado. Então, isso, quem vem trabalhando com vacinas no Brasil sabe
quais são os pontos mais... E é um ponto bem preciso, bem se consegue, sabe, ir diretamente, né? Falar, se eu resolver isso, eu vou ter inovação em vacina. Então, eu acho que a minha esperança é que esse seja um grande legado da Covid-19, é que com essa questão que foi dramática, a gente aprenda aí nos pontos onde nós não, que foram os pontos de estrangulamento e resolver. Agora, isso tudo passa por uma questão básica, além da questão do ter um empresário mais ambicioso, né? Parece que muitas vezes não são tão ambiciosos, mas ter um empresário mais ambicioso e também eu acho que tem que ter uma política de Estado de financiamento de pesquisa. Então, essa questão de ficar pingando a conta-gotas aqui e ali, isso não vai nunca resolver o problema da ciência brasileira. Então, eu acho que esse ponto, nós estamos aí com um exemplo que acabou que o Congresso ficou sensibilizado, aprovou o descontingenciamento do FNDCT, tentaram bloquear, ele foi lá e derrubou os bloqueios, e agora o recurso não libera, não está sendo liberado. Então, assim, nós temos que agir como comunidade, como sociedade, fazer pressão. Você não precisa ser cientista, você tem que pensar no seu país, nos seus filhos, e é isso que nós temos que atuar. Eu acho que alguns políticos estão tomando maior consciência da importância da ciência, nós temos que atuar com ele. Então, eu acho que, em resumo, passa por uma reeducação cultural e que vai levar desde uma outra visão do empresariado na questão do investimento na inovação, o governo, a consciência que o financiamento de pesquisa não pode mudar de governo para governo, ele tem que ser constante, e o volume também de financiamento tem que ser muito maior. Então, eu acho que, se a gente resolver esses pontos aí, eu acho que o Brasil pode mudar depois da pandemia. Tomara. E você, Calil, tem alguma coisa a acrescentar aí? Bom, eu estou absolutamente de acordo com o que o Ricardo falou. Nós já discutimos muito isso entre nós. Inclusive, nós fizemos um documento da Academia Brasileira de Ciências, que está circulando, sobre vacinas, estrangulamentos, onde é que a gente acha que tem que mudar. Agora, você veja que, no Brasil, os empresários, o Ricardo colocou muito bem, mas mesmo os nossos institutos produtores de vacina, eles não investiram, né? Eles resolveram comprar para não assumir risco, né? A vacina inativada estava sendo desenvolvida no Butantan por um grupo de pesquisa. Não foi para frente, porque não teve apoio institucional. Então, aqui também, né, nós temos que ver que os nossos institutos produtores de vacina têm que trabalhar mais no desenvolvimento de vacinas e não só na produção que tem o retorno financeiro para o instituto, né? No tempo que eu estava lá no Butantan, nós fizemos a dengue, estamos fazendo Zika, mas tem que ter isso aí de montar plataformas, etc, etc. Mas eu acho que nós não temos que pensar só nos institutos, o Ricardo também falou nisso, temos que pensar de dar condições que as empresas brasileiras façam isso, e que as empresas brasileiras não se satisfaçam somente com produção de genérico, em que eles ganham dinheiro com genérico, mas que eles participem do processo de inovação com o risco, né? E eu estou convencido que nós precisamos que a sociedade brasileira entenda que ciência é importante, né? Se a sociedade entender, isso vai se repercutir nos políticos, nos empresários, etc, né? Então, toda a sociedade, nós não acreditamos em nós mesmos. As pessoas que ficaram ricas no Brasil, acho que só eles que são inteligentes e que têm boa educação, e que eles vão sempre olhar lá fora para trazer, assim como o Lehman trouxe a vacina de Oxford aqui e não investiu nenhum tostão nas vacinas sendo desenvolvidas no Brasil. Essa é a mentalidade do cara que ficou milionário aqui, que vai investir o dinheiro em Harvard e trazer a vacina de Oxford, entendeu? E não investe na inteligência aqui. Ele acha que só ele que é inteligente no Brasil.
Mas a gente tem uma certa responsabilidade, nós cientistas, e eu acho que a gente também tem aprendido bastante com a pandemia, porque a gente se comunica mal, né, com a sociedade precisa entender a importância da ciência, precisa, mas a gente também precisa tentar mostrar para eles, porque é muito mais fácil a gente conversar dentro do nosso quadrado do que lá fora, né? E eu acho que a pandemia tem trazido essa luz, colocado um holofote em cima dos nossos laboratórios para mostrar o que acontece lá dentro, né? Que não é um bando de cientista doidão. Também tem, mas não é um bando de cientista doidão. A gente faz coisa importante, que é louco, mas que tem resultado final aí para a sociedade. Né? Nós temos nos esforçado para trabalhar digamos, a informação na imprensa, né? De uma forma geral, todos nós temos trabalhado bastante nisso. Mas, às vezes, inclusive essa percepção, às vezes, quando vai dizer quem é que vai representar para falar alguma coisa, às vezes são buscadas pessoas que se dedicam à informação e não que se dedicam à ciência, né? Exatamente. Tem várias pessoas aí que estão em evidência, que são pessoas da informação e não da ciência, e nem sempre informam a ciência de qualidade, né? Mas é isso que a gente enfrenta. Mas, em todo caso, essa é uma dificuldade, porque é isso, olha só a quantidade de trabalho que se tem para achar um epítopo. Essa pessoa que está trabalhando para achar o epítopo é a mesma pessoa que vai precisar comunicar, ela é uma só, né? Então, não é muito simples, mas a gente está achando o caminho aí do meio e tomara que a gente, de fato, só avance daqui para frente, né? Então, vamos finalizar. Eu agradeço muito a participação de vocês, eu acho que foi bastante rico, né? Foi um presente para nós, imunologistas, nesse dia, então aproveito também, de novo, para parabenizar todos os imunologistas, agradecer a audiência, que foi grande, né? E dizer para que vocês continuem acompanhando as nossas iniciativas, que começa hoje, mas se estende aí para frente, como o Ricardo mostrou, a gente vai ter alguns workshops, acompanhem o nosso podcast, que está super legal, falando de vacinas, e outras iniciativas que a Sociedade Brasileira de Imunologia está fazendo. Esse episódio de hoje aqui, esse SBI Imunotalks, ele é patrocinado pela Beckman Coulter Life Sciences, e a gente agradece esse patrocínio e o interesse dessas empresas na nossa ciência. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Foi ótimo. Tchau, Ricardo. Tchau, Karina. Valeu. Tchau, Karina.